Hoje, pelo menos na minha visão, é menos aquela bola alçada longa, uma bola mais trabalhada pelo meio. Acho que o lance do primeiro gol mostrou bem isso, que algumas triangulações já estão saindo. A do gol foi do lado esquerdo, algumas com Jadson e Fagner também se conhecem há um bom tempo. Isso é natural que vai evoluindo com a repetição da escalação, que aconteceu pela primeira vez, com os jogadores se conhecendo um pouco mais, a bola role um pouco mais pelo chão e pare aquele chutão um pouco da defesa para o ataque. Sim, essa é a ideia. Jogadores com uma ótima qualidade técnica e com entendimento, que é o mais importante. E é o processo que nós estamos agora. O sistema defensivo, a gente, desde o começo, conseguiu ser bem sólido, treinando bastante. E agora é o processo mesmo de aproximação, de triangulações, para que a gente fique mais com a bola no pé e agrida mais o adversário. Carille, aqui à sua direita. Corinthians aí dando sequência, essa sequência invicta, né? Perdoe a redundância aí, mas quero te ouvir sobre a evolução do time, né? Hoje o Corinthians conseguiu marcar 2 gols, é a segunda vez na temporada, né? Nas partidas oficiais o Corinthians faz isso. Quão satisfeito você sai com o futebol apresentado? Nós fizemos 3 lá em Mirassol, né? No jogo de 3-2. E é o que estou deixando bem claro, é o setor que a gente tem que avançar, é o setor que a gente tem que trabalhar, estamos trabalhando. Quem esteve lá no nosso treinamento, terça e quarta, intensificamos muito a parte ofensiva, que é a nossa busca, continuar treinando, trabalhando para que a nossa defesa seja sólida, e agora é o processo mesmo para que a gente agrida mais, chega mais na hora do adversário com qualidade, com bastante jogadores, e com isso os números de gols vão aumentar. Olhando para a sequência do campeonato, para a Ponte Preta, agora no Paulista, né? Você confirma, mais ou menos? É claro que você ainda vai passar por uma avaliação dos jogadores, mas a tendência de que a gente tenha um time, se não totalmente reserva, mas bem misto? Bem provável que a gente faça algumas modificações, mas só sábado vamos decidir com esses jogadores chegando. Mas esta semana aqui vai ser uma semana que a gente vai ter que cuidar de muitos jogadores, essas 3 partidas. Ponte, Luverdense em casa de volta e Ferroviária lá em Araraquara são as partidas que a gente tem que ajustar, porque depois a gente continua com uma sequência grande de jogos. Fábio, você falou da proposta do primeiro tempo, né? E o Corinthians fez 2 gols, agrediu, deu pouca chance para o adversário. Era talvez a atuação que você tanto estava esperando do seu time? Não, eu quero mais, né? Foi bom, foi maravilhoso, evoluiu, mas eu quero mais. A proposta mesmo de ter a posse de bola foi pelas condições do gramado alto, que não dava para acelerar muito o jogo, por isso que a gente procurou aproximar e ficar com a bola no pé, mas eu quero mais, né? Estou muito feliz, estou deixando claro que eu estou muito feliz, a campanha mostra isso, né? Muita desconfiança no início, estamos aí do nosso jeito, trabalhando bastante quietinho, mas a gente tem que evoluir muito e com o trabalho vai acontecer. Esse quero mais é principalmente pelo segundo tempo. Claro que seu time administrou o resultado na segunda etapa, mas o segundo tempo do Corinthians deixou esse quero mais? O segundo tempo, a gente até por uma certa experiência, conversamos antes, sabia que ia cair, né, pelo clima, um gramado que a gente não está acostumado, que é alto, onde o jogador se esforça mais para correr. Por isso a gente procurou controlar. Tinha que ter controlado mais, o Luverdense chegou na nossa área, e a gente poderia ter controlado mais, a gente começou a querer ter posse de bola perto da nossa área, e isso é perigoso, tem que ser numa intermediária ou no campo do adversário, mas estamos caminhando e caminhando bem. Fábio, Luverdense, o que você avalia? Tem um jogo de volta, foi fácil aqui, né? Tem alguma preocupação a mais, ou seja, além desses detalhes que você trabalhou com o Corinthians, mas em relação ao Luverdense, nessa relação com essa equipe, o que você comenta sobre o Luverdense nesse confronto? Um time muito bem treinado, com as 2 linhas, né? A gente já tinha visto contra o Avaí e contra o RT, a gente tinha esse material muito bem treinado, muito definido as linhas, 4-1, 4-1, muito definido, isso é com treino, sem treino isso não acontece. Parabenizar o técnico do Luverdense por isso. E já conhecemos o Marco Aurélio, o Macena já jogou bastante no interior de São Paulo, jogadores que a gente já conhece bem, mas a gente conseguiu propor o que a gente queria e ficar bastante com a bola no pé, e isso dificultou o adversário. Bom, essa estratégia que você comentou do primeiro tempo é uma estratégia para poupar a equipe, já que há essa maratona, digamos assim, de jogos para frente? Não é nem questão de poupar, não. Foi em cima do que principalmente o campo ofereceu. Não dá para ficar
alongando muito o jogo, tinha que ter aproximação, é um tipo de gramado que a gente não está acostumado, muito alto, né? Muito alto mesmo. A gente sabe lá que na nossa arena, nos estádios de São Paulo, é um jogo mais rápido, o gramado mais baixinho. Foi a proposta em cima do que a gente encontrou aqui. Fábio, boa noite. Eu queria saber de você, falou agora há pouco para o amigo aqui a respeito da sequência de jogos. Eu queria saber se, para o jogo de volta contra o Luverdense, você vai usar a equipe principal, se o foco do Corinthians hoje é a Copa do Brasil. O foco do Corinthians hoje é a Ponte Preta, domingo. A partir de amanhã, sábado, começamos a definir para o jogo da Ponte. Aí, a partir de segunda, a gente começa a pensar na Luverdense para o jogo de quinta. E eu sou assim, vocês vão me conhecendo, é jogo a jogo, passo a passo. Vamos esperar ver o que acontece esse final de semana para a gente pensar se a gente pode fazer algumas mudanças para o jogo de quinta-feira. Carille, boa noite. Queria que você falasse sobre o aproveitamento do Guilherme. Já se fala muito que o Corinthians até pensa na possibilidade de negociar o jogador caso apareça algo de interessante, né? Não só o Guilherme, mas também Marquinhos Gabriel, Marlone, jogadores que o Corinthians gastou bastante no ano passado. Como é que ficou o aproveitamento desses jogadores para a sequência da temporada 2017? Olha, eu vou ser muito sincero, essa questão de negociação aí está partindo de vocês. Os jogadores estão integrados, estão trabalhando, é questão de montagem de banco, é questão de montagem para o jogo, que a gente analisa adversário, a gente monta o banco em cima disso. Hoje tivemos que trazer um goleiro a mais, essa é a verdade, mas estão todos integrados e ali não tem nenhuma conversa a respeito de negociação. Se tiver bem, se tiver jogando, essa vai ser minha linha de trabalho, vai ter sua oportunidade também. Carille, você, antes de vir para cá, falou que lembrava daquele jogo de 2013, né? Inclusive você estava na comissão técnica. Sai hoje com melhores lembranças? Você chegou a passar alguma coisa para os seus jogadores daquela partida, que o Corinthians acabou sendo surpreendido? O futebol, para mim, eu não tenho dúvidas que requer tempo. E aquele time de 2013 da Luverdense já estava há muito tempo junto na mão do Júnior. Muito tempo. Um time já com sintonia, os jogadores sabendo o que vai fazer. E eu sei que o Luverdense desse ano é um time que está montando ainda. Então, vai um tempo. Saio daqui muito feliz mesmo por levar essa vantagem, sabendo que a gente tem que fazer por merecer mais 90 minutos em São Paulo, mas saio muito feliz. Mas é uma outra época, pegamos a Luverdense, aquela época, acho que era no meio do ano, julho, agosto, se eu não estiver enganado. Agora é começo de ano e a Luverdense também está num processo de montagem, num processo ainda de entrosamento da sua equipe. Carille, boa noite. Eu queria que você falasse do Jadson, né, o jogador que chegou para ser aquele meia, né, que você precisa para fazer essa ligação para o ataque, os atacantes fazerem o gol. Ele entrou contra o Brusque, já faz 2 jogos completos, nesse que ele saiu, mas fez você avalia que ele está fazendo um bom jogo e está sendo esse jogador que você quer ali no meio? A briga pelo Jadson de todas as equipes era pela qualidade dele. Sabemos da qualidade do Jadson, pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro, a bola vai passar por ele, ele vai direcionar o jogo para você, é um cara que pisa na bola na hora que tem que pisar. E é por isso que foi essa briga de vários clubes por ele, e a gente está muito feliz dele estar aqui com a gente, e vai evoluindo também. Conseguiu suportar bem contra o Santos, surpreendeu. Hoje a gente já sentiu que ele deu uma caída, talvez até pelo clima e pelo gramado, que é alto, onde o jogador tem que se esforçar mais. Mas o Jadson, a gente espera muito mais dele, e ele tem para dar isso. Fábio, aqui. A gente não tinha muita dúvida de qual seria, pelo menos, a sua primeira linha defensiva, o Gabriel ali à frente. A gente tinha algumas dúvidas entre nós jornalistas lá no dia a dia de como é que você formaria a segunda linha com muita gente, né? O seu grupo recebeu algumas peças, enfim, e lá no ataque. Você fez uma formação com o Rodriguinho, com o Jadson, com o Maicon, Romero e Jô, a partir do Clássico, agora repetiu pela primeira vez. Dá para a gente dizer que você achou o time nesse momento, é o que você está vendo que encaixou melhor? O Corinthians hoje tem uma formação titular que te agrada? Daí para frente para melhorar esse time, esse 11 que entrou em campo nos últimos 2 jogos? Sim, a forma de jogar vai ser o 4-1-4-1 ou 4-2-3-1. Nós usamos no Clássico, nos 2 jogos, o 4-2-3-1, nos clássicos. E agora é isso, é rotina, é repetição, mas sempre pode aparecer uma peça aí, está todo mundo se dedicando muito e a gente está de olho. Cobro muito da minha comissão para que os melhores vão para campo.
Então, como eu falei na última coletiva, quem está jogando não pode afrouxar, não pode tirar o pé, e quem está fora ali pressionando para jogar, que merecendo, vai ter essa oportunidade. Obrigado, Fábio. Valeu, gente. Valeu. Próximo treino aberto, sábado, 9h30.